Bom, pessoal, agora que nós estudamos o movimento retilíneo uniforme, o chamado MRU, nós temos condições de estudarmos os gráficos que são gerados por este tipo de movimento e o que é que esses gráficos querem dizer para a gente. A gente fala em gráfico porque na aula passada a gente falou muito em função, né? E sempre que a gente tem uma função, a gente tem um gráfico para ilustrar as propriedades desta função. Por exemplo, na aula passada, a gente estudou uma função bem especial, que era a função horária dos espaços, né? S é igual a S0 mais ou menos VT. A gente fez um estudo físico e matemático desta função, e agora nós vamos fazer um estudo gráfico. Por exemplo, aqui na figura de abertura, né? A gente tem aqui um gráfico da posição pelo tempo e por alguma razão a gente vê que a gente tem uma reta inclinada aqui. A gente vai ver por que a gente tem esse tipo de gráfico e o que é que esse gráfico pode entregar para a gente, bem como o gráfico da velocidade pelo tempo e também do gráfico da aceleração pelo tempo. Então vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de lembrar para vocês que uma função do primeiro grau ela pode ser expressa da seguinte forma: y é igual a mais ou menos ax mais b. Esse mais ou menos que aparece antes do a é porque o a é o coeficiente angular, né? Então, a gente pode caracterizar ele como positivo quando a gente vai ter uma função crescente, como vocês podem ver aqui, ó, a gente tem o gráfico y por x, né? Eixo cartesiano, e aí vê só, a gente tem aqui o quê? A gente tem uma reta crescente porque o nosso a ele é positivo, ele é maior do que zero. E quando o sinal de menos aparece, é porque a gente está indicando aqui uma função decrescente. Como a gente pode ver aqui, uma reta decrescente, indicando aqui que a gente tem um a menor do que zero, certinho? Então, quando o a é maior do que zero, a gente tem uma função crescente. Quando a gente tem um a menor que zero, ou seja, negativo, a gente tem uma função decrescente. Note também que no eixo vertical existe um ponto aqui, né, em que a reta meio que corta o eixo vertical, corta o eixo y. Esse aqui é o b, que é justamente o que a gente chama de coeficiente linear, justamente por essa propriedade de ter um ponto ali, né, em que a reta corta o eixo vertical. Então, o b a gente chama de coeficiente linear da função, tranquilo? Então, vê só. Aqui, não sei se dá para perceber, mas a gente tem algumas semelhanças entre a função do primeiro grau, a função clássica, né, e uma função horária do espaço. A gente pode até reorganizar os termos para que essa semelhança fique ainda mais evidente. Se a gente fizer algumas comparações, vê só, a gente tem que o S, a posição final, ela está fazendo o papel de y, né? A gente percebe também que a velocidade, que é v, está fazendo o papel de a, que seria o coeficiente angular. Já o t, ela está fazendo o papel aqui do x, o x da função, de um primeiro grau, né? E aqui a gente vê que a posição inicial, que é o S0, faz a função aqui de b, que é o coeficiente linear. Com essas comparações, a gente percebe o seguinte, que como esse zero é o coeficiente linear, ele é justamente o ponto no eixo vertical em que a gente percebe a passagem da reta, tá? Quer queira a velocidade seja positiva ou não. Lembra que quando o a era positivo, a gente tinha uma função crescente? Então, dessa vez, o v, que é a velocidade, que está fazendo o papel de a, quando o v fica positivo, a gente tem uma reta crescente. E quando o v fica negativo, a gente tem uma reta decrescente. Qual é o significado? Se a gente pegar aqui, por exemplo, dois pontos aleatórios aqui do gráfico para a velocidade positiva, a gente percebe que a posição ela está crescendo, né? A posição crescer quer dizer para a gente que o deslocamento, o ΔS, é positivo. E se o ΔS é positivo, a gente tem um movimento que a gente chama de progressivo, belezinha? Já quando a gente tem ali um gráfico com a reta decrescente, com a velocidade menor do que zero, e a gente pega aqui dois pontos daqui do gráfico, a gente percebe que essa posição ela está decrescendo. Isso indica para a gente um ΔS negativo, e um ΔS negativo é indicativo de que esse movimento é um movimento retrógrado, belezinha? Então, do mesmo jeito que a gente tinha visto anteriormente lá na aula 2, que quando a velocidade ela é positiva, a gente tem um movimento progressivo. Quando a gente tem uma velocidade negativa, a gente tem um movimento retrógrado, tranquilo?
Por questão de escolha, eu vou pegar aqui o gráfico progressivo para que a gente possa fazer uma análise interessante referente à inclinação desse gráfico. Se esse gráfico está inclinado em relação à horizontal, é porque ele apresenta um ângulo em relação à horizontal, não é isso? Então eu vou chamar esse ângulo de ângulo θ, tudo bem? E a minha intenção vai ser estudar esse ângulo θ. Então, vê só, outra coisa que eu quero definir com vocês, para que a gente fique bem ligado no que a gente está fazendo, é o seguinte: se a gente pegar este ponto e este ponto, aqui em cima a gente tem S, não é isso? E aqui embaixo a gente tem S0. Então, quer dizer que essa distânciazinha aqui, esse segmento de reta, vai ser S menos S0. E S menos S0 é a mesma coisa que ΔS. Então, na vertical, a gente tem o ΔS. Já aqui na horizontal, se a gente perceber com muito cuidado, aqui a gente está partindo de um certo ponto e aqui a gente está partindo de um certo ponto, tranquilo? Supondo que aqui seja zero, a gente está pegando aqui t, um tempo qualquer, tá? T menos zero, concorda? Então, aqui na horizontal, a gente está partindo de t e chegando em zero. Então, aqui a gente tem t menos zero. T menos zero é igual a t, tudo bem? E uma coisa que é interessante que a gente tenha em mente é a seguinte: lembra da função horária dos espaços? Ela dizia que S era igual a S0 mais ou menos VT. Como aqui eu estou pegando o caso progressivo, eu vou colocar o sinal de mais ali. Tranquilo? Minha estratégia seguinte vai ser isolar esse V, deixar ele mais sozinho do que físico na balada. Então ficaria S menos S0 tem que ser igual a V vezes T. Lembre-se que S menos S0 é a mesma coisa que ΔS, tranquilo? Então aqui a gente pode escrever ΔS. Se eu quero deixar o V sozinho, a gente vai ver que V é igual a ΔS sobre T, tudo bem? Guarda esta informação por enquanto, que agora eu vou voltar a olhar para o ângulo θ. Mais especificamente, eu vou achar a tangente desse ângulo, e aí você vai ver daqui a pouquinho por que é que eu estou atrás da tangente desse ângulo, certo? Tangente de algum ângulo é o cateto oposto, né, que nesse caso é o ΔS, e a gente divide pelo cateto adjacente, que nesse caso é o t. Mas quem é que é ΔS sobre t? É a velocidade. Então, se a gente tem um gráfico da posição pelo tempo no movimento retilíneo uniforme, a gente calcular a tangente de θ, a tangente do ângulo formado com a horizontal, é a mesma coisa que calcular a velocidade do corpo que está sendo analisado nesse gráfico, beleza? Uma coisa que é importante é o seguinte: quanto maior for a tangente de θ, maior é o θ. Porque a tangente é uma função trigonométrica que cresce de 0 a 1, é uma função crescente. Então, quanto maior for a tangente de θ, maior é o θ. Isso quer dizer, galera, que quanto maior for a velocidade de um corpo, maior vai ser esse ângulo θ, ou seja, maior vai ser a inclinação desse gráfico. Então, digamos que essa reta laranja, ela represente uma velocidade v1. Se a gente pegar uma velocidade v2, de tal forma que v2 seja maior que v1, a gente vai perceber que a reta gerada por esse gráfico vai ser mais inclinada, beleza? Só que mais bonitinha, né? Quase lá, um dia eu aprendo. Então, beleza. Então, se a gente pegar esse ângulo aqui, digamos que ele seja um θ', a gente percebe que θ' é maior do que θ, tranquilo? Então, quer dizer que v2 é maior que v1, beleza? Quanto maior for a inclinação, maior será a velocidade analisada. É o que a gente vai ver agora numa questão que trata justamente disso. Uma pessoa passeia durante 30 minutos. Nesse tempo, ela anda, corre e também para por alguns instantes. O gráfico representa a distância, que ele chama de x, mas você pode chamar de s também, tá? Percorrida por essa pessoa em função do tempo de passeio, que ele chama de t. Pelo gráfico, pode-se afirmar, na sequência do passeio, que a pessoa... E aí, se você olhar as alternativas, você vê que ela quer saber onde a pessoa andou, onde a pessoa correu e onde a pessoa parou, beleza? Então, veja, no primeiro trecho, a gente tem aqui uma reta inclinada. Por enquanto, eu sei que a posição está variando. Eu não sei se esse cara está correndo ou se ele está andando. Se eu olho na parte 2 aqui, eu percebo que eu tenho uma reta inclinada, o que indica que a posição está variando, só que perceba
que esse ângulo beta ele é maior que o ângulo alfa. E o que é que a gente percebeu aqui anteriormente? Que quanto maior for o ângulo, maior vai ser a velocidade. Então, se beta tem uma inclinação maior do que alfa, quer dizer que aqui em 2, a velocidade desenvolvida é maior do que a velocidade desenvolvida em 1. Então, isso quer dizer que aqui no trecho 2, né, ele está correndo. E onde tiver alfa, ele está andando. Então, primeiro ele anda, depois ele corre. Quando ele chega aqui em 3, a gente percebe que a posição dele não varia mais, ou seja, fica com esse valor fixo de 1.800 metros. E se a posição não varia, é porque não existe deslocamento. E se não existe deslocamento, não existe movimento em relação ao referencial adotado. Então, quer dizer que aqui ele parou, tranquilo? E no 4, a gente verifica que tem uma reta inclinada, novamente com alfa, o que indica para a gente que ele está andando mais uma vez. Então, ele anda em 1, corre em 2, para em 3 e anda novamente em 4. É o que consta aqui na letra A de amarelão. Vamos agora para a próxima questão, que também é bastante interessante. Na figura estão representados, num plano cartesiano, os gráficos posição pelo tempo do movimento de dois automóveis, A e B, que percorrem a mesma reta. Ou seja, estão ali no mesmo plano, né? Se esses móveis se mantivessem em movimento com as mesmas características durante um tempo suficiente, eles devem se cruzar no instante e na posição iguais, respectivamente, a. É como se a gente tivesse uma questão clássica, né, de encontro, só que dessa vez a gente quer saber em relação a esse gráfico. Primeiro, para determinar o ponto de encontro, para determinar também o instante de encontro, eu preciso saber quais são as funções horárias de A e de B. Então, eu preciso saber quem é SA, e a gente sabe que é S0A, né? É a posição inicial de A, mais ou menos a velocidade de A, vezes o tempo, não é isso? E a gente precisa saber a mesma coisa, só que para B. Então, SB tem que ser igual a S0B, mais ou menos a velocidade de B, vezes o tempo. Veja que a posição inicial de A é uma informação fácil que a gente pode extrair aqui do gráfico, né? Porque a posição inicial, a gente havia visto, é a posição aqui que corta o eixo vertical. Então, aqui a gente pode dizer que a posição inicial de A é 600, tranquilo? A velocidade é que a gente precisa fazer uma análise mais profunda. Lembra que eu falei que quando a gente pega a tangente aqui da inclinação, né, do ângulo de inclinação, que nesse caso vou chamar de θ, beleza? A gente vai acabar encontrando justamente a velocidade. Então, aqui para a gente faria tangente de θ tem que ser igual ao cateto oposto, que é esse cateto aqui, que eu estou marcando no gráfico. Veja que esse cateto, ele é a diferença ali, né, de 600 menos 400. Então, o cateto oposto vale 200. Já o cateto adjacente, que é esse carinha aqui que eu estou marcando, ele vem de onde? Ele vai de 0 segundos e ele vai até 5 segundos. Então, seria 5 menos 0, que seria 5. Se a gente pegar 200 e dividir por 5, a gente vai encontrar aqui, ó, 40 metros por segundo, porque a gente viu que a tangente de θ é igual à velocidade, beleza? Então, VA vale 40 metros por segundo, mas perceba que esse valor ele deve ser escrito de forma negativa, porque aqui a gente tem uma reta decrescente, indicando que o movimento ele é retrógrado, não é? Se a gente vai pegando as posições, a gente percebe que o deslocamento ele vai decrescendo, né? Uma posição aqui e uma posição aqui, por exemplo. A gente percebe realmente que é uma reta decrescente, que a gente tem um movimento retrógrado, beleza? Se a gente olhar para B, para fazer a mesma análise, pegar a tangente do ângulo de inclinação, que dessa vez eu vou chamar de θ', tá? Seria esse ângulo aqui, θ'. A gente vai pegar novamente o cateto oposto, que é esse cara daqui, tá? Você percebe que ele vai de 0 a 100, né? Então, 100 menos 0 seria 100. E o cateto adjacente é justamente esse eixo daqui, né? Que também vai de 0 a 5. Então, aqui seria 5 menos 0, 5. 100 por 5, a gente encontra 20 metros por segundo. E isso aqui seria a velocidade em B pela propriedade que a gente viu. Como aqui a gente tem uma reta crescente, a gente tem que o ΔS ele é positivo, né? Então aqui a gente tem um movimento progressivo. A velocidade também é
positiva. Então, esses 20 metros por segundo são positivos. Jogando essas informações nas funções horárias que a gente começou a montar, né? Aqui ficaria menos 40t, e aqui do outro lado a gente ficaria com posição final de B, é a posição inicial dele, que a gente vê que ele começa aqui do zero, né? Então, seria 0 mais, porque a velocidade lá deu positiva, 20 vezes t, tranquilo? Para o encontro, a gente sabe que a posição final de A precisa ser igual à posição final de B. E aí a posição final de A, a gente viu que é 600 menos 40t, e a posição final de B é simplesmente 20t, né? Porque a gente pode ignorar esse zero daqui. Letras de um lado, números do outro, a gente ficaria com 600 é igual a 20 mais 40t, que é 60t, e se a gente fizer meios pelos extremos mais uma vez, a gente vai ver que 600 por 60 é a mesma coisa que 10 segundos. Então, esses corpos vão se encontrar em 10 segundos. A gente tem como opção somente a letra A, né? Que é a única que tem aqui 10 segundos para o tempo de encontro. Mas vamos verificar a posição de encontro mesmo assim. A gente pode escolher SA ou SB. Eu vou escolher SB porque ela parece mais simples. Então, 20 vezes T. Mas o tempo de encontro, a gente acabou de achar, é de 10 segundos. Então, 20 vezes 10, aqui a gente vai ter a posição de encontro de 200 metros. Então, a letra A realmente está correta, A de AIDS, beleza? Então, agora vamos fazer o seguinte, vamos analisar agora um outro gráfico, o gráfico da velocidade pelo tempo. Só que assim, galera, pela definição do movimento retilíneo e uniforme, a velocidade sempre tem um valor constante e diferente de zero. Então, se o movimento é progressivo, a gente tem aqui uma velocidade positiva, uma velocidade maior que zero, essa velocidade que ele vai manter por todo o trajeto, por todo o movimento. Então, veja que o tempo vai passando, mas ele mantém a mesma velocidade. Mesma coisa aqui para o movimento retrógrado, né? Só que dessa vez a gente tem uma velocidade negativa. Só que facilmente a gente percebe que a velocidade com que ele começa, ele consegue manter ela por todo o trajeto, por todo o movimento. O tempo vai passando, mas a velocidade é a mesma. Afinal, o movimento é uniforme, belezinha? Uma coisa que a gente pode analisar a partir do movimento progressivo, e isso aí também vai servir para o movimento retrógrado, é o seguinte: se a gente olhar aqui para o eixo horizontal, a gente percebe que aqui a gente está pegando a variação do tempo. Veja que esse tempo a gente começa a contar aqui no gráfico a partir do zero, né? Então quer dizer que aqui na horizontal a gente está pegando um segmento que ele seria t menos zero, e t menos zero é igual a t, beleza? Já aqui na vertical, a gente está analisando o quê? Está analisando uma certa velocidade e veja que aqui também é zero, né? Aqui no comecinho é o ponto 0, 0. Então, na vertical, a gente teria v menos zero, que seria igual ao próprio v, certinho? Então, quando a gente vai pegar aqui a função horária dos espaços, a gente precisa lembrar que ela é s menos s0 é igual a v vezes t. Lembre-se também que esse S menos S0 é a mesma coisa que o deslocamento, né? É ΔS. Então, ΔS é igual a V vezes T. E aí, vê só o que acontece. Imagine que a gente pegue este eixo vertical e a gente multiplique pelo eixo horizontal. Mas por que isso? Porque a velocidade aqui está no eixo vertical e o tempo está no eixo horizontal. Ou seja, a velocidade indicaria a altura do retângulo e o eixo horizontal, que é o tempo, ele estaria representando o comprimento deste retângulo. Então, eu quero multiplicar a altura por comprimento. Só que pegar a altura pelo comprimento e multiplicar os dois é a mesma coisa que pegar a área deste gráfico, que é a área do retângulo, tranquilo? Então, essa partezinha que eu estou riscando aqui é para indicar que a gente está pegando a área representada por A deste retângulo. Então, como é que ficaria? Esta área ela vai ser numericamente igual, que é esse símbolo que eu estou colocando, tá? Numericamente igual a velocidade vezes o tempo. Mas quem é velocidade vezes tempo é o ΔS. Então, calcular a área de um gráfico da velocidade pelo tempo no movimento retilíneo uniforme, no MRU, é a mesma coisa que achar o deslocamento do corpo que a gente está estudando. Vamos para uma aplicação disso.
Aqui a gente tem uma questão bem simples, vê só. João Felipe, uma criança particularmente viciada em Pac-Man, aquele famoso Come-Come aqui no Brasil, né? Deseja jogar esse clássico no celular de sua mãe. Supondo que João caminhe em linha reta, ou seja, movimento retilíneo, determine a partir do gráfico velocidade pelo tempo, a distância percorrida por ele até alcançar o aparelho eletrônico, supondo que isto ocorra no tempo igual a 8 segundos, tranquilo? Então a gente acabou de aprender que quando a gente tem o gráfico da velocidade pelo tempo e o movimento é uniforme, que é o caso, né? Porque a gente está pegando uma velocidade aqui que não muda ao longo do tempo, basta que a gente calcule a área desse gráfico para que a gente ache o ΔS. Então, ΔS vai ser numericamente igual à área desse gráfico. Esse gráfico é um retângulo, né? Então, para achar a área dele, basta que a gente multiplique a altura por comprimento. A altura seriam aqui 0,4, né? Então, 0,4 vezes o comprimento, que seria aqui de 8 segundos, né? Então, 0,4 metros por segundo vezes 8 segundos faz com que a gente ache aqui um ΔS de exatamente 3,2 metros. Então, João Felipe andou 3,2 metros para poder jogar o Pac-Man no celular. Tranquilo? O último gráfico que a gente analisa para o MRU também é o mais simples de todos, porque veja, é o gráfico da aceleração pelo tempo no MRU, mas por definição, quanto é que vale a aceleração no movimento retilíneo uniforme? Vale zero, porque veja bem, a aceleração, se você lembrar, é ΔV sobre ΔT, ou seja, é a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Mas veja, se o movimento é uniforme, a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, ela não muda. Uma coisa que não muda é uma coisa que não vai variar, certinho? Então, esse ΔV vale zero. Veja que a aceleração agora vai ficar zero sobre ΔT. Só que zero por qualquer coisa é zero, certinho? Então, se a gente olha no gráfico, realmente a aceleração ela vai ocupando o valor de zero a qualquer instante de tempo que a gente observe. Bom, pessoal, por enquanto é só. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, seja sobre a aula, seja sobre algum exercício que você tenha tentado e você não conseguiu, beleza? Deixa também aí um gostei, se inscreve no canal, compartilha com a galera e até a próxima!